Olá! Já pararam para pensar como é que se administra uma organização com centenas de milhares de pessoas e um orçamento de bilhões? Pois é, hoje a gente vai dar uma espiada por dentro do Exército Brasileiro para entender justamente a anatomia administrativa que faz toda essa máquina complexa girar. Gerenciar uma entidade desse tamanho é, sem dúvida, um desafio gigantesco. Como garantir que cada peça funcione de forma ordenada, de forma eficiente? A resposta, como a gente vai ver, está na maneira como a estrutura é montada, começando pela peça mais básica de todas. Então, para montar esse quebra-cabeça enorme, tudo parte de uma única peça fundamental. Ela é o tijolinho, sabe? O bloco de construção sobre o qual toda a estrutura do exército ergue. E essa peça fundamental tem nome, é a Organização Militar, ou, para simplificar, OM. Dá para pensar nela como a célula básica de um organismo. Cada OM é uma entidade formal, com um nome oficial e uma estrutura bem definida por dois documentos, o quadro de organização e o quadro de cargos previstos. Eles basicamente ditam quantas pessoas e quais funções existem ali dentro. É o ponto de partida de tudo. E para facilitar o entendimento, a analogia de uma franquia de negócios cai como uma luva. Imagina só, existem OMs que são como as grandes lojas da rede, sabe? Com total independência para gerenciar o próprio orçamento, as compras, o pessoal. E por outro lado, existem aquelas que são tipo quiosques pequenos, que dependem de uma central maior para cuidar de toda a papelada e da parte administrativa. Essa diferença de poder é a chave de tudo. E isso nos leva direto para o próximo conceito que é crucial. Nem toda OMI é igual. O poder e a capacidade de cada uma são definidos por uma coisa chamada autonomia administrativa. Bom, uma OM que tem esse poder de gestão é oficialmente chamada de unidade gestora, ou UG. O que isso quer dizer na prática? Que ela tem um código de identificação só dela lá no CIAF, que é o sistema que controla todas as finanças do governo federal. E é esse código que permite a ela gerenciar o próprio orçamento, o patrimônio, o pessoal e, claro, com a responsabilidade de prestar contas de cada centavo. E aqui, olha só, o contraste fica muito claro. De um lado da tabela, a gente vê a OM com autonomia plena, a unidade gestora. Ela funciona como um centro de poder, controlando os próprios recursos. Do outro lado, a OM sem autonomia, que é totalmente dependente, ligada a uma UG para resolver suas necessidades mais básicas. A diferença, na prática, é total. É o dia e a noite. Ah, e tem um meio termo bem interessante, a autonomia parcial. Funciona assim. Algumas OMs podem ter permissão para fazer pequenas compras ou gerenciar contratos de manutenção, por exemplo. Mas para todo o resto, como pagar o pessoal ou fazer grandes aquisições, elas ainda dependem de uma unidade gestora maior. É um modelo híbrido, com poderes bem limitados e específicos. Ok, agora que a gente já entendeu o que é uma unidade, vamos ver o ciclo de vida dela, como ela nasce, como ela se transforma e como ela pode deixar de existir. É uma jornada administrativa completa. Os ciclos de vida de qualquer organização militar passa por essas 4 fases bem distintas, olha só. Começa com o ato de criação, depois passa pela organização da sua estrutura interna, pode sofrer transformações ao longo do tempo e, por fim, pode ser extinta. Mas quem é que pode criar ou extinguir uma OM? A resposta depende do valor da organização. E aqui, valor se refere à escala e à importância dela na hierarquia. Como a tabela mostra, para organizações de grande porte com valor superior à unidade, a decisão final é do presidente da República. Já para as de nível unidade ou inferior, a competência é do comandante do Exército. E o processo é todo formal, muito bem amarrado. O nascimento de uma OM é oficializado no seu primeiro boletim interno. E a sua morte, digamos assim, é registrado no último. O ponto mais importante aqui é o planejamento. O fim de uma unidade precisa ser calculado nos mínimos detalhes, prevendo todos os custos para mover pessoal, material, enfim, nada é deixado ao acaso. Agora, vamos sair da estrutura estática e olhar para o dinamismo do dia a dia. Como é que o trabalho realmente acontece de forma eficiente dentro dessa hierarquia tão rígida? A resposta está em uma palavra: delegação. O objetivo da delegação, veja bem, não é simplesmente passar o trabalho para frente. A ideia é tornar a organização mais ágil. Ao empurrar a tomada de decisão para níveis mais baixos, as ações se tornam mais rápidas, mais objetivas, acontecem exatamente onde precisam acontecer, sem ter que subir toda a cadeia de comando. Claro que para isso existem regras bem rígidas. A delegação é sempre para um subordinado direto, e é fundamental que não crie conflito de interesses.
Por exemplo, a mesma pessoa não pode autorizar um pagamento e depois fiscalizar esse mesmo pagamento. E o mais importante, tudo tem que ser documentado oficialmente, detalhando quem delega, para quem e o que exatamente. Isso é a base para garantir a responsabilidade de cada um. Para a gente ir fechando, vamos conectar todas essas regras e estruturas, que parecem tão abstratas, com o seu propósito no mundo real. Afinal, por que tudo isso importa tanto? E aqui está o ponto central. Toda essa engrenagem complexa não existe por acaso. Ela é o sistema projetado para garantir que uma instituição pública, que é financiada pela nação, opere com controle, com responsabilidade e com eficiência. No fim das contas, é um grande mecanismo de governança. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, não é? Essa rede complexa de regras, que a gente chama de burocracia, será que ela é um obstáculo para a eficiência ou, na verdade, é uma garantia necessária para manter a ordem? Fica aí a provocação.